Quando nós rezamos pela manhã, nós costumamos escutar as seguintes palavras da oração Yotzer Or. Todos são amados, Kulam Ahuvim, Kulam Brurim, Kulam Giborim. Todos são lúcidos, todos são poderosos. Todas são amadas, lúcidas e poderosas. Todas e todos são santos. Todos fazem a vontade do seu Criador. São palavras pelas quais nós expressamos gratidão a Deus por gerar luz. Todos nós, em princípio, somos amados e lúcidos, poderosos e santos. Sabemos, porém, que além dessas qualidades, também temos inclinações para fazer aquilo que é odioso e irracional, que demonstra fraqueza de caráter e nos torna qualquer coisa menos santos. Por isso estamos aqui, para pedir perdão e fazer techuvá daquilo que nos afasta de Deus, para retornarmos daqueles lugares que nos afastam de Deus, que nos afastam das pessoas e que nos afastam de uma vida que faça sentido. Como fazer techuvá? Nossos sábios nos ensinaram alguns caminhos. Muitos deles estão nas orações de Rosh Hashanah e de Yom Kippur. Uma das orações mais repetidas nesses dias são Yud Gimel Midot, as 13 qualidades, os 13 atributos da compaixão de Deus. Dizem os nossos sábios que sempre que transgredirmos, sempre que errarmos o alvo, sempre que nos afastarmos de Deus, devemos pronunciar esses 13 atributos e, principalmente, praticá-los. Adonai, Adonai, El Rachum Vechanun, Erech Apayim Verav Chesed Ve'emet, Notzer Chesed La'alafim, Nose Avon, Vafesha, Vechatá, Venaké. Propositadamente, eu não vou traduzir um por um. Vocês vão encontrar no Mahzor amanhã também. Porque nessa noite eu quero lançar luz sobre um desses atributos. Erech Apayim. Lento para ser tomado pela raiva. Ou, literalmente, Erech de Aroch, comprido, Apayim, as narinas, Af, aquele cujo nariz é longo. O que isso significa? Deus, aquele cujo nariz é longo. Toda vez que você for provocado, dizem os nossos sábios, antes de reagir com raiva, respire fundo e adie a sua reação. Quanto mais durar a sua respiração, mais tempo você terá para substituir a raiva por uma reação mais inteligente. Segundo o antropólogo e escritor Alain Morines, professor de Mussar, ou seja, professor de práticas judaicas focadas na ética, nós costumamos ficar nervosos por bobagem, na maior parte das vezes. Mas temos a capacidade de reagir de uma maneira diferente do que com raiva. Ah, Rabino, mas quantas vezes Deus agiu com fúria na Torá? É verdade. Mas diz também o profeta Habacuc, na hora da raiva, Deus se recorda da sua compaixão. Ou seja, assim como Deus usa a memória para dar um tempo e agir melhor, nós podemos fazer o mesmo. Assim como Deus aprende, e isso faz parte da perfeição divina, nós também podemos aprender. Por quê? Porque todas nós sabemos que a raiva leva ao sofrimento, ao nosso sofrimento e ao sofrimento do outro. Por outro lado, a compaixão leva à identificação com o sofrimento do outro, à busca, então, da reconciliação e do perdão. Um dos principais objetivos
destes dias de Rosh Hashanah e Yom Kippur. Mas na prática, como conter a raiva? É difícil. Algumas histórias rabínicas apontam caminhos que eles encontraram para tentar conter a sua própria raiva. E aí a gente descobre que também os rabinos, por mais santos que fossem no passado, não estou falando dos rabinos do presente, mas do passado, Kedoshim Tihiyu, que eram santos, eles também ficavam com raiva e também ficavam pensando, o que eu faço com esse sentimento de uma espécie de lava que sobe e que quando a gente deixa escapar não tem mais como voltar. Um líder racídico fazia o seguinte, ele distribuía uma espécie de água santa, que dizia ele, eliminava todos os conflitos familiares. Como? Será que era uma água mágica? Toda vez que um casal fosse discutir, dizia o rabino, cada um deveria pegar dessa água santa, colocar na boca e não engolir. Ele deveria segurar esse gole de água na boca pelo maior tempo possível. Quando ele não aguentasse mais, ele podia engolir, e só depois disso eles poderiam voltar a conversar. Dizia o rabino que isso era um santo remédio. Um outro rabino chamado Simcha Zissel Liv, conhecido como o Alter de Kelm, mantinha na sua casa uma roupa que ele chamava da roupa da raiva. Toda vez que ele ficava nervoso e tinha o impulso de brigar, ele falava, espera um minutinho, eu vou lá para o meu quarto, vou vestir a minha roupa da raiva, e aí depois a gente volta a conversar. Essas práticas, por mais engraçadas e curiosas que parecem, elas tinham e têm um único objetivo, abrir um espaço de tempo entre a provocação que gera a raiva e a reação nossa a essa provocação. Se valia tanto para aqueles tempos, me parece que vale muito mais hoje, nos nossos tempos, quando parece que os nossos limiares para a raiva estão tão pequenos. Dar espaço antes de reagir às provocações é fundamental para sermos inscritos e inscritas no livro da vida. Nós comemoramos hoje o aniversário do mundo, mas segundo os rabinos, o mundo não foi criado nem ontem, dia 1º de Tishrei, nem hoje, dia 2 de Tishrei, mas sim há uma semana, no dia 25 de Elul. Naquele tempo, entre aspas, no dia 25 de Elul, o primeiro dia da criação, tudo era um caos, diz a Torá. Era um tohu vavou. Porque não havia espaço. Não havia espaço entre o céu e a terra, não havia espaço de nada com nada. Só comemoramos o Rosh Hashanah 6 dias depois, quando finalmente foi aberto um grande espaço entre o céu e a terra, que permitiu, então, a criação de todo o universo e da vida. Depois que Deus soprou o ar no nariz do ser humano, e respiramos profundamente, é que a vida humana surgiu. Assim, da próxima vez que provocarem vocês, por exemplo, da próxima vez que disserem para você que você é judeu porque você tem um nariz grande, ou qualquer outra mensagem mentirosa, discriminatória, antissemita, racista, odiosa, antes de reagir, use o seu grande nariz e respire fundo, o máximo que puder. Contra o antissemitismo, as mentiras, o racismo, contra a homofobia, contra o discurso de ódio, pratique erech apaim. Contenha-se, respire, segure, enquanto repassa na cabeça os 13 atributos de Deus. Adonai, Adonai, El Rahum Vechanun, é um tempinho. Só depois, quando chegar em Vechatá, Venaké, solte o ar. Certamente, depois disso, você saberá reagir de forma mais inteligente àquela
provocação boba. E a vida para você pode ser mais leve e mais saudável, e também para quem conviver com você, em 5.783. Então, que tenhamos um ano mais tranquilo e que saibamos respirar mais durante esse ano. Shana Tova. Muito bom.